Olá, eu sou Soraya Fécio, sou apresentadora do MesaCast da revista Estratégias e Soluções, uma iniciativa do Instituto PSEG. Vamos juntos refletir sobre o uso da inteligência artificial generativa, que faz parte da rotina corporativa de todos nós, não é mesmo? Bom, ferramentas como o ChatGPT, Copilot e outras plataformas ajudam profissionais a produzir textos, analisar dados, criar apresentações e acelerar tarefas em praticamente todos os setores. Mas esse avanço trouxe um desafio crescente para as empresas, o chamado Shadow AI. Quando colaboradores utilizam soluções de IA sem conhecimento, controle ou aprovação da organização. E olha só para esses dados. Segundo pesquisa da Microsoft, 75% dos profissionais já utilizam IA no trabalho sem homologação oficial da empresa. Embora a tecnologia represente ganhos de produtividade e competitividade, o uso inadequado pode provocar vazamento de dados, exposição de informações estratégicas, riscos jurídicos e danos reputacionais. Para entender os impactos desse cenário e discutir os caminhos para uma adoção mais segura da inteligência artificial, conversamos agora com o especialista em cibersegurança, Pedro Chegança. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Soraya. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo tempo. E é uma questão hoje bem complexa. O universo, o mundo, ele evoluiu bastante em relação à utilização de inteligência artificial, adoção corporativa. Hoje muitas pessoas utilizam até a inteligência artificial como psicólogo. Então a utilização massiva também gera portas e riscos. E a gente precisa se preocupar com o que está sendo compartilhado com essa inteligência. Dados privilegiados, informações confidenciais de empresas podem vazar. E isso pode gerar dano reputacional, dano financeiro. Então, cada vez mais, o universo, não falo nem só o mercado, mas o universo se prepara para proteger isso. Seja através de normas, através de leis, através de diferentes meios de proteger de vazamento de dados e compartilhamento indevido. E Pedro, por que, eu queria que você na verdade explicasse um pouco para a gente, né, o que seria o Shadow AI e por que esse fenômeno preocupa tanto as empresas hoje em dia? Perfeito. Quando a gente fala de sombras ou shadow, adoção, a gente tinha o Shadow IT antigamente, a adoção de tecnologias não homologadas pela empresa. Então cada área tinha o seu CRM ou suas ferramentas do dia a dia, soluções do dia a dia. Quando a gente traz para a inteligência artificial, cada um utiliza alguma coisa. Eu posso usar ChatGPT, Cloud, Gemini do Google, cada um utiliza sem estar homologado. Então, o que eu utilizo você não sabe, a outra pessoa utiliza uma outra tecnologia e ninguém sabe o que está sendo utilizado. É uma sombra. É algo invisível para a gente, não tem a visão, não é homologado, não é seguro. E seguro num sentido da gente ter a visibilidade do que está sendo transacionado, do que está sendo passado dentro da SA. Então a gente tem algo que é muito obscuro para a empresa como um todo. Cada um utiliza uma coisa, alguém desenvolve um robô utilizando inteligência artificial sem o conhecimento de alta gestão do pessoal que deveria cuidar da proteção de dados. O uso da IA sem autorização já virou realidade, né, dentro das corporações e, ao mesmo tempo, nós aí temos também um estímulo para poder realmente colaborar com a inteligência artificial. Agora, há dados sobre isso no Brasil? Hoje a gente tem, globalmente, o Brasil não sai muito dessa escala, que 80% dos colaboradores utilizam IA sem o conhecimento, né, ou algo não homologado. Você sabe que o seu colega utiliza uma inteligência artificial, um GenAI, né, ChatGPT. Então eu uso agentes de IA generativa não homologada pela minha própria empresa. Isso é 80% do mercado e é um número global que é bem razoável. Porque as empresas começaram a adotar, utilizo o Google, todo mundo vai utilizar Gemini. Mas eu prefiro o Cloud, eu vou utilizar o Cloud e não vou pagar por ele. Então vai utilizar a nuvem pública do OpenAI, né, que é o do ChatGPT. Você vai utilizar a nuvem pública
transacionar dados sem o conhecimento. Então tem muito isso de utilizar sem ninguém conhecer, sem ninguém saber o que está sendo passado. E é um número mais ou menos 4 em cada 5 colaboradores. Um número alto até, não? Agora, você já citou, né, mas queria que você aprofundasse um pouquinho para mim sobre esses riscos do uso indiscriminado aí da inteligência artificial. Para a empresa, por exemplo, né? A gente tem alguns casos, inclusive, que ajudam bastante a elucidar o risco de utilização de IA indevida. Em 2023, então a gente volta já há um tempo, né, 3 anos atrás, a gente teve um vazamento público da Samsung que utilizaram o ChatGPT aberto para otimização de código dentro da parte de semicondutores, para validação de ata, criar ata de reunião. Então vazou código proprietário, vazaram dados de produção da Samsung, conteúdo de reuniões confidenciais. Então a gente teve um vazamento muito grande. A gente pode ter vazamento de dados sensíveis, vazamento de projetos estratégicos, e também a gente tem casos como, por exemplo, a Deloitte na Austrália o ano passado, que eu posso fazer um relatório baseado em informações falsas, porque a inteligência artificial ela é um banco de dados treinado, mas que ela pode alucinar, ou seja, ela pode dar uma resposta totalmente incoerente com o que eu perguntei, com a realidade. E quando isso acontece, eu posso ter uma resposta falsa. Imagina, eu coloco um relatório corporativo com um número falso que foi tirado dentro da lógica abstrata da IA. E os efeitos disso? A gente pode ter efeito tanto do ponto de vista de imagem da empresa, perda de credibilidade, pode ter danos financeiros. Pô, eu paguei tanto no relatório daquela Big Four, ela utilizou IA com um dado errado. Eu vou ser ressarcido, vai ter uma multa de prestação de serviço. E não só, a gente está falando de empresas muito grandes, mas a própria Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é a CISA, teve vazamento de informação utilizada no ChatGPT. Enviaram informações governamentais sensíveis para o ChatGPT. Então, até quem trabalha com segurança utiliza e às vezes não utiliza da melhor forma. É irreversível. Sim. É irreversível. Quais tipos assim, de informações, né, os colaboradores mais compartilham indevidamente, né, nessas plataformas? Depende bastante da área, mas a gente tem, por exemplo, pessoal de tecnologia utilizando agentes de inteligência artificial para otimização de código. Pessoal de marketing pode utilizar para revisão de apresentação, de algum playbook. Advogado utilizando para revisão ou para construção de peça, de uma ata, de uma petição, um protocolo. Então, pode utilizar para tudo. Imagina assim, um processo extremamente sigiloso que eu jogo na inteligência artificial para ela revisar ou para ela criar para mim. Ela cria baseado numa alucinação. Eu vou defender meu cliente e não sei o que está naquele documento, né? Não sei se é factível. Sim. E como que um simples prompt pode provocar esse vazamento de dados sensíveis? Existem alguns tipos de ataque, além de todo o ecossistema de tecnologia, ele constantemente ser passível de violações. A gente já teve vazamentos de dados antes da inteligência artificial, visado a guerra cibernética, mas a gente tem hoje ataques voltados para a inteligência artificial. A gente tem hoje uma das principais organizações que fala de ameaças e vulnerabilidades de tecnologia, que é o WASP. Eles falam hoje bastante em top 10 riscos para modelos de linguagem, né, as LLMs. Injeção de prompt malicioso, então eu consegui, através de colocar um documento, ignore tudo que for dito depois desse prompt. Então você tem ataque que chama de prompt injection, envenenamento de modelo. Muitas empresas elas baixam o modelo para trabalhar dentro de casa. Quando eu enveneno o modelo, as respostas vão estar envenenadas. Então, ações ou respostas que aquele modelo utilizar podem estar envenenados. Eu posso criar
ataque nos componentes que a IA utiliza. Plugin, qualquer coisa que ela utiliza junto com aquele modelo ele utiliza, eu posso atacar e gerar uma cadeia de suprimento com problema, vai gerar modelo envenenado, vai gerar erro de prompt e a resposta vai ser errada. Até porque a gente se prende muito na inteligência artificial utilizada lá no... O prompt que a gente digita, faz uma pergunta e recebe uma revisão ou uma sugestão de melhoria. Mas muitas empresas estão construindo automações, robôs que utilizam inteligência artificial para tomada de decisão. Se eu enveneno a tomada de decisão, o relatório ele sai errado e tem zero intervenção humana. Esse tipo de construção não é alguém perguntando num prompt, é pegando de uma solução, da tua solução de marketing, para enviar para a solução para o CRM. Se isso aqui, esse meio do caminho está envenenado, está contaminado, pode ser que eu estou enviando o dado errado para a minha plataforma principal, para o meu ERP. Então eu posso ter uma fraude muito grande dentro de uma cadeia que não tem interação humana. É aconselhável alguém supervisionando, mas... Sim, você citou o departamento, né, a área, no caso de marketing, mas a gente também tem jurídico, financeiro, RH, tecnologia. Quais dessas áreas você acha que está mais expostas? Estão, né, mais expostas? Acho que a exposição é uma boa pergunta. Eu acho que a exposição ela é generalizada. Acho que cabe muito... Eu poderia falar que, por exemplo, a área de tecnologia ela está menos exposta porque as pessoas sabem como estão lidando, mas eu citei aqui código da Samsung, agência de cibersegurança. Eu acho que a exposição ela é geral, porque depende do que você quer utilizar como finalidade. Um pouco inerente que posições que têm um grau menor de instrução tecnológica, então pessoas, por exemplo... que trabalham com burocracia maior e não com atualização dinâmica de tecnologia, elas possam estar mais expostas, mas também elas podem ter um receio maior de compartilhar dados. Eu acho que essa exposição é geral, porque no jurídico alguém revisar uma petição, no marketing, na tecnologia alguém pedir para revisar um código, tudo isso é exposição. Então é difícil mensurar qual área, acho que Todas hoje elas estão expostas, né? Agora, você acredita que o maior problema está no comportamento das pessoas ou na ferramenta? O Elo, desde... Hoje eu tenho mais de 10, 15 anos trabalhando com tecnologia. Desde sempre a gente tem um jargão falando que o elo mais fraco de toda a cadeia é o usuário final. Por quê? Ele está suscetível a ataques de engenharia social. A máquina, entre aspas, é mais difícil de enganar do que o ser humano, porque ela é binária. Então, toda a parte de falta de conscientização, falta de orientação, acaba potencializando muito. Claro, como eu disse, o modelo de inteligência artificial treinado pode alucinar. Eu posso ter ataques maliciosos, mas quando eu tenho todo um ecossistema de pessoas treinadas, capacitadas para utilizar da melhor forma, para não compartilhar, por exemplo, dados sensíveis. Eu quero fazer uma pergunta. Eu uso bastante de exemplo isso. Tudo que eu pesquiso para fazer alguma apresentação, para puxar dados, a gente pesquisa no ChatGPT, não tem problema. Mas eu não estou compartilhando nenhuma informação sensível. O que eu vou compartilhar, às vezes eu descaracterizo, ou eu faço perguntas pontuais em coisas abertas. Tendo essa conscientização, treinamento, eu mitigo muito o risco. Nunca vai ser zero, mas eu consigo diminuir muito o risco de exposição sempre que eu coloco o treinamento humano, eu ajudo com que as pessoas estejam conscientizadas. Interessante esse ponto. Agora, as empresas que conectam IA, por exemplo, em sistemas internos, né, como CRM, ERPS, aumentam significativamente esses riscos? Depende de como isso é feito. A utilização, por exemplo, de IA pública, quando a gente fala IA pública, o ChatGPT Free, Cloud Free, sem subscrição,
eles utilizam dados que são transacionados nele para treinar o próprio modelo. A inteligência artificial ela é exatamente essa a ideia. Eu utilizar dados para treinar e ter respostas mais assertivas. Sim. Quando eu utilizo IA pública, né, eu não pago uma subscrição, ela vai utilizar esses dados transacionados para treinar esse modelo. Então os meus dados estão passando por algo, né, eles podem ser expostos. Eles estão utilizados para alimentar algo. Quando eu utilizo assinaturas, e se a gente entra, por exemplo, né, o ChatGPT, ele fala, quando você entra na subscrição, que esses dados não serão utilizados para treinar o modelo de IA que eles utilizam, né, a LLM deles, eles não vão utilizar para treinar o modelo. Então, eu tenho uma suscetibilidade menor de exposição, ele está transacionando dentro de um ambiente fechado. Da mesma forma que algumas empresas, quando elas desenvolvem, elas baixam, né, a biblioteca, esse modelo, e fica tudo dentro de casa. Não está utilizando exposto. E é uma realidade. Hoje a gente tem soluções corporativas plugadas a modelos de IA para otimizar um relatório, para trazer uma tomada de decisão, dashboard, alguma coisa que ajude a ter uma visão melhor. É uma realidade. Não tem como falar para de usar. Ninguém vai parar de usar. Na verdade, vão continuar utilizando escondido. É o perigo do shadow. Então, é importante que a gente tenha conscientização, escolha estrategicamente. Então, eu vou incentivar meu público principal de tecnologia a criar códigos utilizando inteligência artificial. Paga uma subscrição para esse público, coloca na esteira de desenvolvimento ou para o time de marketing. Utiliza o Gemini para revisar a apresentação. É preferível, e eu sei que não é a realidade, dá para pagar subscrição para todo mundo, mas entenda esses pontos estratégicos também, porque evita que dados sensíveis sejam publicados, né, que tenha o risco de vazamento, como a gente falou do caso da Samsung, da CISA, então ajuda. E você acha que as empresas estão conseguindo preparar ou conscientizar os funcionários? É um bom ponto. Eu acho que por ser uma iniciativa relativamente moderna, né, recente, algo que explodiu nos últimos 3 anos, as empresas estão começando a correr atrás disso, mas ainda sofrem bastante porque tem um problema de classificação, como que eu vou utilizar, o que eu vou utilizar. Meus funcionários, meus colaboradores já estão utilizando inteligência artificial. Como que eu diminuo? Como que eu fecho essas torneiras? Então, tem essa dificuldade muito grande. Eu acho que do que era 2 anos atrás, hoje evoluiu muito. As empresas se preocupam com essas iniciativas, mas até quando a gente fala de legislação, a gente não tem grandes iniciativas. A primeira foi feita na Europa, é recente, para falar sobre governança de agentes de IA. Como que eu vou fazer uma lei abrangente para a utilização de IA na Europa? O que é risco inaceitável? O que é alto risco? O que tem que ser bloqueado? Como que eu faço boas práticas de supervisão humana? Isso é recente. O Brasil tem uma precaução, por exemplo, com a LGPD, porque ela já fala de uso de dados pessoais com IA, ela já fala de quem pode utilizar, quais decisões podem ser utilizadas, já tem alguma coisa de proteção de dados. Mas para o uso e governança de IA, tem projeto de lei, ainda não existe lei para isso. E é recente, não é assim, a lei demora. A Europa sancionou isso no último 2 anos. Demora. É bem recente mesmo. É recente, é um mercado que explodiu muito recentemente. E a legislação, eu acho que é um ponto vital, assim, né? Ela evoluindo também vai preservar um pouco essa situação toda. Sim, é bem importante porque a gente tem casos até públicos e que eles tiveram um renome muito grande. A utilização, por exemplo, do Grok, do X, para fazer Grok, por favor, me responda isso. E ele tem uma resposta enviesada. A legislação ela vai permitir que você controle um pouco do que ela pode, o que pode ser respondido, o que pode ser perguntado. Não estou entrando nem em viés social, nem nada, mas o que pode ser transacionado, o que pode ser respondido,
como isso pode ser respondido, quais dados podem ser compartilhados. Imagina eu compartilhar CPF em agentes de IA, CPF ser utilizado de forma livre, consentimento, eu sei que os meus dados estão sendo compartilhados, tudo isso é muito importante. Já tem um pouco na LGPD, mas a melhor forma é sempre trazer essa fechada de cerco, porque uma liberdade muito grande de uso também pode gerar danos catastróficos. Sim. Pensa, por exemplo, que todos os seus dados e todos os dados de todas as empresas poderiam vazar por não ter um controle do que pode ser compartilhado ou não, ou de como pode ser compartilhado. Enquanto a legislação vai avançando, você acha que é possível a gente equilibrar inovação, produtividade e proteção de dados? Sim, hoje a gente já tem iniciativas, frameworks, né, padrões que a gente vê do mercado, o mercado vai se atualizando, então tem o NIST, que é bastante utilizado para tecnologia, ele já tem todo um framework para utilização de IA, já existe ISO, que é a ISO 42001, que ela já fala de governança de IA, então você já tem normas e padrões de mercado para utilização para ter boas práticas, que normalmente, isso aqui vai ser certificado ISO, ou isso segue boas práticas de utilização e transação de governanças de IA, né? Então, ajuda a mitigar ou evitar ataques modernos. Isso vai ajudar numa proteção também. Agora tem uma outra pergunta aqui que também seria uma dica, assim, né, que eu gostaria de ouvir da sua parte, que seria: qual o profissional que vai fazer a diferença nos próximos anos aí dentro desse ambiente? Perfeito. A ideia da inteligência artificial como um todo é que ela cada vez mais automatize tarefas burocráticas, operacionais repetitivas e até algumas tomadas, e os profissionais eles consigam se engajar muito em estratégia e supervisão. Então, o tipo de profissional que vai precisar se preparar para treinar modelos, entender o propósito da utilização de agentes, o porquê que eu vou utilizar, como eu vou utilizar. Então tem que ser uma pessoa cada vez mais tática, menos executora, e pensar um pouco mais o porquê que eu vou utilizar e como eu vou utilizar. Claro, vai ter um desenvolvimento, mas é cada vez mais uma pessoa que ela... entre aspas, é menos mão na massa e mais dar um passo para trás, avaliar tudo que precisa ser feito e como vai ser feito, para aí sim ter a mão na massa. Inclusive, você acha que esse profissional precisa também, por exemplo, mapear vetores de risco, responder a incidentes aí antes mesmo do que eles virem manchete? Sim, sim. É a grande... É grande paradigma, né? Paradigma não, mas a grande anedota de segurança, que o atacante ele sempre vai ser mais rápido e mais inteligente que você. Ele está passando na sua frente, então você precisa pensar um passo à frente em como se defender. Eu preciso pensar em como mapear vetores de risco, o que o atacante faria, né? O que um invasor, um hacker faria. Então isso é bem importante. E é o tipo de profissional que precisa estar preparado, que precisa entender tanto riscos corporativos, tanto a parte de utilização pessoal, treinamento e capacitação, cultura. Ele vai precisar pensar de uma forma mais ampla. E também não pensar só como tecnologia ou segurança. É uma coisa que eu sempre falei, desde que um dos primeiros cursos de segurança da informação. A informação que está dentro de um armário, ela é uma informação que precisa ser protegida e não é tecnologia. Ela está dentro de um armário. Então a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, de não só se preocupar com a parte tecnológica, entre aspas, mas também a parte de conscientização, a parte do que está sendo... a estratégia de como está sendo pensado tudo isso. Sim, ótimo. Bom, em função desse perfil aí, né, dessa questão também de um olhar melhor para o futuro, você acha que esses profissionais precisam estar em constante atualização? Sempre. Eu não lembro um dia, um mês, desde que eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, que eu não precisei estudar alguma coisa. É muito dinâmico, é um mercado muito dinâmico, precisa estar em constante atualização. Cursos, treinamentos, especializações,
é muito importante, porque tecnologia ela avança dinamicamente. Todo mês, toda semana, todo dia tem uma novidade. E para você acompanhar isso, você precisa sempre se especializar, buscar formas de trabalhar, de se informar. Então, cursos, certificações, especializações, pós, tudo isso ajuda bastante a agregar dentro de cada etapa também. Não faz sentido um analista buscar uma pós, mas também não faz sentido um gestor procurar a certificação mais básica. Acho que tem que ter um meio termo ali. Nós temos aqui, por exemplo, no MBA da USP-ESAL, que nós temos o curso de cibersegurança. E a gente observa esses profissionais que às vezes estão, né, há muito tempo na área, mas estão em busca dessa atualização. Sim. Cursos assim vai nessa direção, ajudando nessa profissionalização, nessa atualização? Com certeza, e é muito importante pensar nisso. Eu lembro há 10 anos, a gente quase não via MBA de cibersegurança, então hoje é vital, principalmente porque lideranças elas precisam pensar em como proteger o ambiente, né, de todo o ambiente tecnológico, então é fundamental. Pedro, para a gente encerrar essa nossa conversa, que está muito boa, por sinal, queria que você deixasse uma dica para esses profissionais, para o mercado de uma forma geral. Bom, eu vejo que é muito importante, né? Obrigado pelo tempo, primeiro. Primeiro de tudo, é sempre estudar essa parte de inovação, de eu estudar, de eu estar sempre atualizado. Então, eu acho que todos os profissionais eles têm que buscar essa atualização constante. Sempre pensar de uma forma estratégica e também sempre pé no chão. É uma coisa que eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo e clientes, parceiros, que não adianta eu querer sair de 0 a 100, eu vou sair do nada que eu tenho para sair para o estado da arte. Mas pensar com o pé no chão, como eu posso evoluir passo a passo as minhas estratégias de segurança, como que eu posso evoluir, por exemplo, entender, mapear por que estão utilizando tantos tipos, tantos modelos de IA, qual que é o melhor. Vamos primeiro criar um conceito para depois eu colocar soluções, ferramentas que vão ajudar. Então, atualização constante, entendimento, comunicação, capacitação, treinar as outras pessoas. Não adianta só eu entender, eu preciso que todo o meu time também esteja treinado. Então é sempre isso, focar também bastante nesse vetor humano, porque acaba sendo mais suscetível a ser enganado ou ser atacado. Quero agradecer a sua presença, a sua colaboração aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem. Gostaram dessa nossa conversa? Reflexiva, hein? Bom, prepare-se então aí para um mercado bem promissor, onde a atualização, a reflexão faz parte aí do dia a dia de vocês. Bom, espero que vocês então tenham gostado dessa nossa conversa. A revista Estratégias e Soluções vai ficando por aqui, mas a gente volta com mais assuntos tão interessantes como esse. Até lá!